Olá, muito boa noite, meus queridos, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo da hora que vocês estão a assistir a este vídeo, né? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e como já devem ter visto pelo título aqui em baixo, hoje nós vamos falar aqui sobre base de dados SQL. Exatamente, nós vamos hoje utilizar aqui o MySQL Workbench, aqui o software oficial para construção de base de dados SQL, e vamos construir juntos aqui uma base de dados do zero e utilizando até funcionalidades avançadas, e eu quero mostrar-vos e explicar-vos aqui como é que tudo isto funciona, desde criação de tabelas, utilização de base de dados, utilização de triggers, views, storage procedures e até mesmo a gestão de utilizadores. Tudo passo a passo, com exemplos práticos, explicações claras, ok? E eu vou tentar fazer isto aqui da melhor forma para que vocês aí desse lado possam efetivamente aprender, ou pelo menos ficar com umas luzes de como é que isto funciona aqui no nosso MySQL, ok? Então, antes de nós começarmos aqui a programar ou fazer seja o que for, nós precisamos sempre de planear, ou seja, nós para construirmos uma base de dados, nós precisamos sempre de planear o que é que efetivamente vai acontecer, o que é que vai estar dentro dessa base de dados. Uma base de dados bem estruturada, ela evita problemas no futuro. E neste projeto que eu vos vou mostrar hoje aqui, eu já tenho praticamente o código todo construído, vou apenas explicar-vos o que é que foi que eu fiz, para que é que serve, o que é que faz, que é para vocês terem uma noção, para também não estar a ficar com um vídeo demasiado longo e que depois fique muito monótono comigo a escrever o código, até porque isso seria uma perca de tempo. O que é que adianta vocês estarem a ver eu escrever o código? O importante é vocês entenderem o que é que está. Portanto, no projeto de hoje, nós vamos aqui modelar então, literalmente, uma loja online simples, ok? E para nós podermos modelar esta base de dados, a primeira coisa que nós temos de começar a fazer, deixa-me só trocar aqui os monitores, exatamente, a primeira coisa que nós temos de começar a fazer é então começar a fazer o fluxo de dados na nossa base de dados, ok? Então eu vou utilizar aqui uma ferramenta bem básica do meu computador para poder desenhar isto para que vocês possam entender de forma clara. Exatamente, vamos usar aqui o Paint. Então, nós aqui no Paint, nós vamos então desenhar como é que queremos que a nossa base de dados ela fique construída, ou seja, o que é que vai ter tabelas, como é que as tabelas vão estar relacionadas. Então, basicamente, a lógica vai ser o seguinte: nós vamos precisar de ter, para fazer esta loja online, nós vamos precisar de ter uma tabela para clientes, e aqui nós normalmente chamamos de entidades, ok? As nossas tabelas nós chamamos de entidades. Também é preciso relembrar que quando nós estamos a falar de base de dados, isto é como se fosse um contentor, não é? Onde a própria base de dados é o contentor, depois eu tenho as minhas tabelas que vão ser tipo caixas, dentro das tabelas eu vou ter então os campos, que são as colunas, e as linhas, que são os benditos dos registros, ok? Só para vocês entenderem aqui um pouco o conceito de base de dados SQL, porque as bases de dados SQL são bases de dados que são sempre mais rígidas a nível de estrutura, e que não é que vocês não possam alterar no futuro a estrutura da base de dados, porque podem sempre alterar. A grande questão é que depois fica muito mais difícil de vocês poderem manipular a introdução de dados. Depois, se vocês acrescentarem uma coluna, aquela coluna vai ficar com os dados todo vazios, então vocês têm de reformatar aquilo e fica tudo muito mais difícil em comparação, por exemplo, com base de dados NoSQL. Ok, então nós vamos precisar aqui de ter uma tabela para clientes, ok? Porquê? Porque os clientes vai ser quem compra os nossos produtos. Depois nós vamos precisar ter aqui uma entidade para produtos, ok? Que basicamente é o que é que vai ser vendido. Não interessa agora muito bem aqui o que é que nós vamos colocar dentro de cada um, porque isto é apenas aqui o fluxo de dados. Depois nós vamos precisar ter então uma outra tabela para encomendas, ok? Que, de certa maneira, é aqui que vai ser introduzido o pedido do cliente, juntamente com a informação sobre o produto. Portanto, o pedido feito pelo cliente vai entrar dentro desta tabela. Depois, eu vou precisar de uma outra tabela, que vai ser a tabela de detalhes da encomenda. Mas porquê é que nós vamos precisar desta tabela? Porque basicamente dentro desta tabela é onde nós vamos ter os produtos, a própria descrição dos produtos associado aos pedidos que forem feitos, das encomendas, ok? Portanto, enquanto que nesta tabela eu apenas vou ver códigos e números de chaves estrangeiras e chaves primárias, que eu já explico o que é isso, nesta aqui eu vou poder ver um descritivo de quais são os produtos que efetivamente foram encomendados com base naquilo que está dentro desta tabela de encomendas. E depois eu vou precisar então de uma outra tabela, que é a tabela de pagamentos,
E nesta tabela de pagamentos é aqui que nós vamos ter a forma e o valor de pagamento, ok? Que de certa maneira vai estar também associada depois aqui à própria tabela de encomendas, ok? Isto é mais ou menos a estrutura do nosso fluxo, do nosso projeto. Nós vamos ter clientes a serem introduzidos, produtos, que vai ser basicamente como se fosse a base de dados, o nosso stock, não é? Aqui vai ser a nossa lista de clientes e depois estas duas tabelas aqui, como é que elas vão estar relacionadas diretamente, porque é aqui que vai ser manipulada toda a informação. Em que sentido? Vendas e encomendas, no caso dos produtos, vai ser tudo introduzido dentro desta tabela, que depois vai gerar o conteúdo para todas as outras, ok? Pronto, então, posto isto, como é que nós então começamos a transformar isto em tabelas de SQL, ok? Então, para isso, nós vamos então aqui ao nosso MySQL, que eu já tenho efetivamente aqui aberto, com as minhas queries todas. Eu já vou explicar isto tudo, ok? Para vocês ficarem a entender. Mas primeiramente eu quero-vos explicar aqui como é que vocês se conectam aqui. A primeira vez que vocês instalam isto, a partir dele vai sempre pedir que vocês coloquem um username e uma palavra passe. Por defeito, vocês devem sempre deixar o root como username e a palavra passe vocês tentem definir sempre uma que não se esqueçam, porque se vocês se esquecerem, fica muito mais difícil depois vocês trabalharem com o localhost. Pronto, depois vocês podem vir aqui, criar uma ligação específica com o username, com a palavra passe, fazer o teste da conexão, dar um nome à ligação especificamente, ok? Dar um nome à própria ligação e a partir daí vocês conseguem fazer a conexão. Eu vou entrar aqui nesta, por exemplo, que era aquela que eu já tinha aqui, ok? Quando eu conecto, ele pede-me a palavra passe, eu conecto e pronto. E aqui neste caso, para vocês certamente vai aparecer uma query vazia, ok? Mas aqui para mim, eu já tenho aqui a query com todos o código, neste caso as sintaxes que nós vamos utilizar aqui, para vocês perceberem. Esqueçam neste momento as tabelas que eu tenho aqui, esta base de dados que eu tenho aqui lá, porque isto não interessa aqui para o caso, isto tem a ver com outros exercícios que eu faço com os meus alunos e por aí fora. Então, mas bora lá tentar entender como é que isto funciona. Antes de eu começar a colocar aqui em prática estas queries, eu quero efetivamente explicar-vos duas formas que vocês têm aqui para executar as queries dentro ou neste caso, para executar as sintaxes das queries dentro do MySQL Workbench, ok? Então, se vocês repararem aqui nestes dois ícones, aqui em cima, não sei se fica bem perceptível aqui no vídeo, ok, dá para perceber bem aqui, estes dois ícones, cada um tem uma funcionalidade específica, ok? Então, este raiozinho aqui é a mesma coisa que vocês, tudo aquilo que tiverem aqui dentro desta query, ou deste SQL file, se quiserem chamar assim, SQL file, basicamente este raio vai executar tudo em sequência. Qual é o grande problema? Se vocês tiverem aqui algum tipo de comando que já tenha sido executado previamente, tipo uma tabela criada ou uma coisa do género, isto vai dar problemas. Porquê? Porque ele vai parar. Imaginem, por exemplo, eu não tenho esta tabela criada do clientes, mas se eu já tiver esta tabela criada, o que vai literalmente acontecer é que ele vai dizer: opa, já tens esta tabela criada dentro da base de dados, então para e não executa o resto da query. Depois vocês também têm este raio aqui, que é basicamente um raio que vos permite executar apenas o grupo ou o bloco de sintaxe de query que tem o cursor lá em cima. Ou seja, eu não preciso obrigatoriamente selecionar isto tudo, mas se eu colocar o cursor aqui em cima e eu carregar aqui neste raio, ele vai executar este código. No entanto, às vezes fica muito chato, nós andamos aqui para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então o que eu aconselho sempre é, se vocês quiserem executar toda a tabela de query, vocês utilizam o Ctrl Shift Enter, ok? Que é este comandozinho aqui assim. Se vocês quiserem apenas executar esta query onde o cursor está, é Ctrl Enter. E pronto. E vocês assim executam step by step, fazendo com que apenas sejam executadas as coisas que vocês querem no momento em que vocês querem, ok? Então, posto isto, vamos começar por analisar aqui a nossa primeira sintaxe, aqui a linha 1. Este comando que vocês estão a ver aqui, ele cria uma nova base de dados chamada loja online. E todas as tabelas que nós vamos criar, elas vão ser mandadas aqui para dentro desta loja. Então a primeira coisa que eu vou fazer, deixa-me só fazer aqui um clean do output. Pois isto era os testes que eu tinha estado a fazer aqui há bocado, antes de ter gravado o vídeo. Devia ter limpado aqui isto. E agora eu que não me lembro como é que se limpa isto. Enfim, não interessa agora aqui o caso. Ok? Eu podia ter simplesmente fechado isto. Ok, pronto. Vamos aqui, vou fazer aqui uma coisa rápida, só para ficar mais fácil. É para facilitar aqui o entendimento. Ok? Vou fechar esta query. Vou abrir outro. Já agora File, New Query Tab. Eu vou mandar cá para dentro.
Na verdade, eu devia ter fechado a conexão, foi um bocado burro, mas pronto, bora lá, vou fazer isto como deve ser. Abrir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a minha senha. Ai meu Deus, eu fiquei a saber a senha do Bruno. Malta, isto é localhost, vocês não vão conseguir aceder a isto, não tem qualquer tipo de problema, ok? Pronto, eu tenho então aqui a minha query, ok? Isto é também para fins pedagógicos, portanto, enfim. Ficou registado no vídeo, meu Deus, a senha do Bruno é 1, 2, 3, 4, 5, 6 do root. That's not a big deal, ok? Bem, como eu estava aqui a explicar, neste caso, e sim, já agora eu não utilizo esta senha para mais nada, a não ser para isto, ok, malta? Portanto, não tentem, por alguma razão, meu Deus, não que vocês vão fazer isto, porque eu sei que não vão, mas pronto, enfim. Continuando. Então, vocês aqui têm esta primeira query, que é o Create Database on a loja online, que é basicamente um comando que permite que vocês criem uma nova base de dados chamada loja online e onde todas as tabelas vão ser inseridas cá dentro. Então eu venho aqui e vou começar por fazer Ctrl Enter para correr então este código e reparem aqui embaixo no output ele criou com sucesso a minha loja online. Se eu vir aqui acima no esquemas ou no schemas e der um refresh, vocês conseguem ver que a minha loja online já aparece aqui. No entanto, eu não a estou a utilizar. Portanto, se eu criar aqui uma tabela, eu não vou mandar esta tabela para lado nenhum. Até porque se eu tentar fazer isto, repara o que é que vai acontecer. Ele vai me dar erro. Porquê é que ele me vai dar erro? Porque ele diz que não está nenhuma base de dados selecionada. Reparem aqui, no database selected. Então isto quer dizer que eu preciso de selecionar uma base de dados e é por isso que então vem este segundo comando. O use loja online é um comando onde nós dizemos ao servidor MySQL que queremos trabalhar dentro da base de dados loja online, ok? Então agora quando eu carrego Ctrl Enter ou venho aqui acima, ele diz-me então que está a fazer use da loja online e reparem que agora aqui a loja online já ficou a negrito nos esquemas, o que literalmente quer dizer que eu vou utilizar esta base, ok, de dados. Então agora vamos criar sim as nossas tabelas para a construção da nossa estrutura que desenhámos há bocado aqui de forma tão pitoresca, não é? Aqui a minha bela arte, que orgulho. Enfim, continuando. Então, na minha tabela de clientes, esta tabela vai ser muito simples. Apenas vou precisar de criar um ID, um nome, um e-mail e um telefone para este cliente. É os únicos dados que eu preciso, eu não vou precisar de rigorosamente mais nada. Qual é as questões aqui que vocês precisam de saber de antemão com base naquilo que eu estou a criar aqui? Quando nós estamos a construir uma tabela, isto é muito simples, malta. Aqui em SQL os comandos são muito autoexplicativos. Se eu quer criar um objeto, eu utilizo create e o nome do objeto. Simples. E depois dou o nome a esse objeto. Portanto, eu faço create, table, clientes, create, database e o nome da base de dados. É tudo muito assim, quase todos os comandos são assim, é muito, muito, muito simples, ok? Mas então, Bruno, quando tu estás a criar uma tabela, o que é efetivamente isto que vem aqui? Bem, as tabelas, quando nós utilizamos estes comandos assim, é como se nós estivéssemos a invocar uma função. Bruno, o que é uma função? Uma função é tipo um bloco de código que vai correr um conjunto de instruções para conseguir chegar ou para executar e retornar um determinado resultado. E normalmente essas funções elas podem receber parâmetros para conseguir fazer com que essas instruções sejam executadas como deve de ser, porque dentro desses blocos de código nós temos efetivamente toda essa estrutura que necessita desses parâmetros. Bruno, o que é que são parâmetros? São basicamente valores que vocês passam para essas funções, ok? E que podem fazê-los no momento de ser chamados e por aí fora, vai depender daquilo que nós temos aqui a trabalhar, mas isso é só para vocês perceberem aqui. Então, o que é que eu estou aqui a definir? Estou a definir que esta tabela vai receber como parâmetros, o primeiro campo vai ser um ID e que vai ser do tipo inteiro, auto-incrementado, que significa que vai ser gerado automaticamente, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai fazer sempre o valor para este campo vai ser um número inteiro, que são todos os números positivos ou negativos sem casas decimais. Ele vai então gerar automaticamente de forma seguida, daí o auto-incremento, os números 1, 2, 3, 4, 5 e por aí adiante, ok? Depois então eu defini que este campo vai ser um primary key. O que é primary key? Basicamente eu estou a definir aqui que a coluna do ID vai ser como se fosse o identificador único da nossa tabela. Ou seja, se eu quiser saber quem é que são os meus clientes, eu vou poder pesquisá-los basicamente por ID, porque é isto que vai ser o identificador e não pode haver repetidos. Uma chave primária, quando é atribuída a uma coluna, diz que isto é um valor único em cada célula desta coluna, ok? Depois eu tenho aqui o nome para as outras colunas, nome, e-mail, telefone, e tenho aqui o tipo de dados var char. E depois temos aqui um valor
100 aqui dentro. O que é isto? Isto basicamente o varchar quer dizer que eu estou a criar a possibilidade de ter caracteres variáveis, ok? E que eu na verdade estou aqui a dizer que esta coluna pode armazenar até 100 caracteres. E daí varchar, na verdade isto é string, é texto, pode armazenar até 100 caracteres. Cada uma destas colunas, à exceção do telefone, só pode armazenar até 15. Então vou dar Ctrl Enter, aliás eu acho que ainda não é para não. Ctrl Enter e pumba. Agora criei aqui a minha tabela, deu uma mensagem a dizer aqui, foi feito com sucesso, eu dou aqui refresh e cá está, a minha tabela já está criada aqui dentro, exatamente com todos os campos que eu criei aqui, exatamente com os mesmos tipos de dados, sem tirar nem pôr. Agora vamos à nossa segunda tabela. Vamos repetir este processo para todas as tabelas que nós precisamos e que fizemos há bocado aqui no nosso desenhozinho todo bonitinho e pitoresco, ok? Então, vamos criar a tabela produtos. E nesta tabela produtos nós temos aqui um tipo de dado diferente, ok? Voltamos à mesma lógica, ID, inteiro, auto-incrementado, primary key, mas nós temos aqui um decimal. O que é isto? 10,2. O que é que isto quer dizer? Bem, quando nós estamos a trabalhar com valores decimais, isto quer dizer que são valores que têm casas flutuantes, neste caso casas decimais, ok? Então, isto representa um número que efetivamente vai ter casas decimais. Só que aqui nós colocamos uma especificação que é 10,2. O que é que isto quer dizer? Então, o primeiro algarismo que nós colocamos aqui, os primeiros números que nós colocamos aqui dentro dos parênteses, nós estamos a dizer que vai ser possível armazenar até 10 dígitos dentro do campo preço. No entanto, desses 10 dígitos, 2 deles são casas decimais. Ou seja, nós vamos ter, basicamente, já ver se eu me lembro aqui, nós vamos ter basicamente 8 dígitos antes da casa decimal. Ih, que mal! E vamos ter depois 2 dígitos depois da casa, neste caso depois da vírgula, ok? Então, basicamente isto quer dizer que destes 10, 2 deles são casas decimais, ok? Então o que é que isto nos está aqui a dizer? Isto é ideal, nós fazemos isto quando nós temos um campo tipo preço, por exemplo, porque normalmente nós nestas situações nós vamos ter sempre valores tipo 10,99 ou uma coisa do género, ou tipo 300 euros e 55 cêntimos, sei lá, estou para aqui completamente a exagerar, mas é sempre bom por causa depois das questões dos arredondamentos, é sempre bom nós deixarmos os casos decimais, mas se quisermos podemos deixar mais. O que é que nós temos de ter em consideração? Que o número que temos aqui e que temos aqui tem de ser, é sempre um complemento, ou seja, dentro do 10 vai ter de ser sempre tirado este valor para casas decimais, ok? Depois aqui no campo do stock é inteiro e ele indica quantas unidades é que vão existir depois aqui dentro do armazém. Portanto, vou dar Ctrl Enter para executar isto. Já agora, para quem não percebeu, isto aqui foi um comentário que eu fiz, portanto o código não lê isto. E depois então vamos aqui à nossa tabela de encomendas. Aqui a lógica é muito semelhante, só muda uma pequena coisa, que é isto aqui. Uou! Começamos a ter aqui coisas diferentes. Meu Deus, o que é isto, Bruno? Foreign Key, o que é isto? Bem, a tabela de encomendas, como nós tínhamos feito há bocado no esboço, no esqueleto, no fluxo de dados, ela liga-se aos clientes e para se ligar aos clientes nós temos de utilizar uma coisa que se chamam chaves estrangeiras. O que raio é isso de uma chave estrangeira? Bem, como vocês perceberam há bocado, nós temos estado a utilizar chaves primárias para identificar todos os registros das nossas tabelas, que são as nossas linhas, não é? Então, se eu quiser puxar esse registro para dentro de uma outra tabela, eu vou precisar de utilizar a chave primária desse registro, porque só assim é que eu consigo identificar esse registro. Então, nesse sentido, quando eu vou para dentro de uma outra tabela, puxar uma chave primária de outra tabela, se eu nessa tabela já tenho uma chave primária, quer dizer que a chave primária que é da outra tabela, ela está fora do seu habitat natural, por assim dizer, ela está fora da sua tabela. Então ela é como se fosse uma chave estrangeira, porque ela não é daquela tabela, é uma chave na mesma, só que ela não pertence àquela tabela, ela é uma referência a outra tabela. Então, nesse sentido, o que é que nós temos aqui? Mais uma vez a coluna de ID, inteiro auto-incrementado primary key, quer dizer que é o identificador único dos registros de encomendas na tabela de encomendas. Temos aqui então a coluna que diz cliente ID, ok, atenção que isto aqui pode ser importante, e que é inteiro. Porquê que é inteiro? Porque se eu quero puxar o ID dos clientes da tabela de clientes,
esta coluna tem de ter o mesmo tipo de dados, senão não vai ser compatível. Então depois eu tenho a data, ou seja, que ele vai ser um parâmetro de date, ok? Eu aqui vou ter de colocar aqui data em, porque senão isto aqui vai me dar erro. Date, que é para ele receber aqui a data, e depois tenho então foreign key, e tenho aqui uma a dizer que eu quero que na coluna de encomendas, na tabela de encomendas, a coluna de cliente ID seja uma chave estrangeira que faz referência à tabela de clientes, especificamente à coluna de ID da tabela de clientes. Então, ou seja, esta foreign key, ela cria uma ligação entre a encomenda e o cliente que fez a encomenda, relacionando a coluna de cliente ID com a coluna de ID da tabela de clientes. E assim eu consigo ter então uma tabela de encomendas com relacionamento entre duas tabelas, ok? Se eu mais uma vez der refresh aqui, eu venho aqui à tabela de encomendas e vocês veem que ele está-me a colocar aqui o cliente ID não a sublinhado, porque não é uma chave primária, mas a negrito. E se eu maximizar aqui no esquema a tabela de colunas e vier aqui, por exemplo, às próprias colunas e selecionar cliente ID, desculpa, não é cliente ID, aqui chave estrangeira, vocês vão ver que ele criou-me aqui uma encomendas underline IBF key, ok? E basicamente ele diz-me aqui, se eu clicar, exatamente como é que está feita a relação entre as tabelas. Portanto, ele diz que o target é a tabela de clientes, onde existe um relacionamento da coluna clientes ID desta tabela com a coluna ID da tabela de clientes, ok? Pronto, então a minha tabela com relação está criada aqui. Vamos então à tabela de detalhes de encomendas, que é literalmente a mesma coisa que as anteriores, mas agora tem duas chaves estrangeiras. Tal como eu vos tinha explicado há bocado, lembra-se que há bocado tínhamos aqui estas relaçõezinhas? Então reparem, nós agora temos exatamente a mesma coisa aqui em cima, só que um pouco diferente. Ok? Nós aqui temos duas chaves estrangeiras e duas, por consequência, duas colunas que têm chaves estrangeiras, e aqui esta tabela vai ser responsável por ligar a encomendas a produtos e vai trazer tudo aqui para dentro, tal como eu tinha feito aqui no nosso esquemazinho, ok? Então, basicamente o que é que eu tenho? Esta tabela, ela vai guardar os produtos que fazem parte de cada encomenda e cada linha vai ser um item comprado, ou seja, as duas chaves estrangeiras que nós temos aqui, elas vão ligar aos produtos e às encomendas. Então o que é que isso quer dizer? Que se dentro desta encomenda ID, por exemplo, eu tiver mais do que um produto, ok, que vai estar aqui, por exemplo, eu tenho um cliente que fez 10 encomendas com produtos diferentes, ou fez uma encomenda com vários produtos, por exemplo. Ok, agora não interessa agora que é o caso. Mas de certa maneira aqui eu vou conseguir ver exatamente o número da encomenda e os produtos que o cliente encomendou pelo ID do produto, ok? Então, basicamente, mais uma vez, chave estrangeira, encomenda ID, eu estou a capturar cá para dentro a chave primária da tabela encomendas, e depois aqui estou a capturar para aqui a chave primária do produto, da tabela produtos, e aqui a quantidade que o cliente fez de encomenda desse produto, especificamente, ok? Então, depois isto está aqui referenciado, mais uma vez, portanto a explicação é outra vez a mesma, não vale a pena estar aqui a repetir. Ctrl Enter para podermos aqui mais uma vez executar este código. E agora por fim vamos à nossa última tabela, que é a tabela de pagamentos. A tabela de pagamentos é talvez aquela que tem aqui um pouco mais a diferenciação a nível de estrutura. Porquê? Porque é uma tabela que de repente ela não precisaria de existir, mas ao mesmo tempo é necessária, porque ela vai ser responsável por registar como é que as encomendas vão ser pagas. Depois no campo método, eu coloquei ali um varchar porque é supostamente onde depois vai se introduzir qual é o tipo de método, se foi dinheiro, multibanco, MBWay, cartão e por aí fora, ok? Então, mais uma vez, isto aqui que vocês estão a ver já foi explicado, portanto eu dou Ctrl Enter só para podermos executar mais uma vez a tabela e termos aqui tudo deste lado. Reparem, temos aqui as nossas tabelas todas criadas. Mais uma vez, esta tabela ela está a fazer referência à tabela diretamente de encomendas, que eu acho que aqui há bocado, e exatamente, aqui nos pagamentos eu já tinha feito este esboçozinho para vocês entenderem, porque eu estou a capturar o ID das encomendas para dentro desta coluna, para eu saber exatamente a que método, ou seja, a que encomenda é que foi atribuído este método de pagamento. Ok, pronto, feito isto, vamos agora introduzir apenas aqui uns dados para testar a nossa base de dados. Portanto, vamos começar aqui por introduzir os nossos clientes. Aqui temos o comando insert into clientes, que é para introduzir dentro da tabela clientes. Portanto, aqui este comando adiciona um novo cliente. O insert into indica a tabela e depois então eu coloco aqui quais são os campos que eu quero preencher dessa tabela. Assim por defeito
eu coloquei que todos os campos tinham de ser obrigatórios. Mas Bruno, porque é que não está a chamar o ID? Porque o ID é auto-incrementado. Eu podia chamá-lo na mesma, mas não faria sentido porque eu estaria a ser contraproducente e incoerente na estrutura que eu tinha criado, porque se é auto-incrementado, eu não preciso de chamá-lo. Ele vai criar automaticamente sozinho o valor lá para dentro, ok? Depois então eu tenho aqui os valores que eu quero atribuir a cada uma das colunas. Como eu coloquei tudo como sendo varchar, ou seja, string, de certa maneira eu estou aqui a definir que tudo vai entrar como texto, então tudo o que é texto tem de ir sempre entre aspas ou pelicas, como vocês quiserem chamar. E a mesma coisa aqui em baixo, Ctrl Enter, ok? Então se eu agora fizer uma consulta a estas duas tabelas, ok? Se eu vier aqui por exemplo a clientes, lá direito do rato, Select Raw Limits, eu vejo que tenho aqui um registro introduzido do João, olhem aqui a nossa chave primária auto-incrementada, e agora a mesma coisa aqui a produtos. E tenho aqui 2 produtos introduzidos, ok? Porque eu introduzi 2 produtos aqui, que é nomeadamente um teclado e um rato com 20 euros, ou 20 reais, ou 20 dólares, o que vocês quiserem, libras, e depois tenho aqui de stock 10 e 100, 100 e 200 unidades, ok? Portanto, eu aqui, em vez de introduzir apenas um, em vez de estar a fazer várias vezes esta query para introduzir vários produtos, eu faço vírgula e coloco outra vez aqui os parênteses e os valores que eu quero mandar lá para dentro, assim isto permite-me colocar vários valores. Portanto, aqui nesta sintaxe, nós estamos aqui a inserir 2 produtos de uma vez só. Isto, como é óbvio, é muito útil quando vocês querem, por exemplo, popular rapidamente uma base de dados, ok? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós, para podermos trabalhar com esta base de dados, como é óbvio, deve existir alguém que faça a sua gestão. Ok? Portanto, é útil nós nestas situações criarmos sempre utilizadores, ok? Porque esses utilizadores eles vão ter responsabilidades diferentes. Nós podemos criar utilizadores para gerir a base de dados, nós podemos criar utilizadores apenas para consultar e fazerem relatórios, nós podemos dar acesso completo ou parcial a utilizadores diferentes. Eu aqui não vou trazer uma outra coisa que também pode ser feita, que é a utilização dos roles, porque às vezes nós temos vários utilizadores e em vez de eu estar a atribuir a todos os utilizadores individualmente cada coisa, eu posso atribuir a um role, que é tipo um papel de vendedor, consultor, administrador, e depois eu apenas atribuo esse papel àquele utilizador. E o que é que vai acabar por acontecer? Vai acabar por acontecer que se eu quiser tirar funcionalidades ou permissões desse papel, é muito mais fácil se eu quiser tirar a determinadas pessoas, é muito mais fácil eu tirar do papel do que estar a tirar individualmente de cada utilizador, ok? Então, neste sentido, o que é que nós temos aqui? Okay, nós para criarmos este utilizador utilizamos um comando que é o create user, okay, que é exatamente para criar o utilizador. E aqui nós estamos a começar por dar o nome do utilizador que nós queremos, ok? E dizer exatamente aonde é que ele vai ter acesso. Aqui no caso, o localhost é porque é localhost, mas isto pode levar também aqui um IP. Eu também posso pôr uma percentagem se eu quiser que ele aceda em todas as partes, em todo o tipo através de todo o tipo de servidores a esta base de dados e por aí fora, ok? Depois eu tenho aqui o Identify By, é tipo a senha. É a senha que o utilizador vai ter, ok? Então isto quer dizer o quê? Quer dizer que este utilizador, ao ser criado, ele só pode aceder localmente a esta base de dados, ok? E ele não vai poder aceder a partir de outro sítio. Se eu quisesse que ele pudesse aceder a partir de outro sítio, eu dava-lhe, por exemplo, um IP, era a mesma lógica de vocês criarem, por exemplo, VPNs e por aí fora. Se não sabem o que é VPNs, é uma Virtual Private Network que, pronto, faz uma ligação para vocês poderem aceder fora do âmbito normal e por aí fora. Então, Ctrl Enter e, estava a dar aqui um erro. Onde é que eu me enganei aqui? Talvez eu acho que eu já tenho este utilizador criado. Pode ser isto. Eu vou criar aqui eu vou criar aqui o administrador, que eu acho que eu já tenho este utilizador criado. Administrador. Pois, agora já é porque eu já tinha aquele utilizador criado, ok? Agora vou precisar de copiar isto aqui para baixo. É porque é de tanto explicar estas coisas nas aulas, às vezes depois os utilizadores ficam criados e eu acabo por nunca apagá-los, o que é um erro. Eu devia limpar depois tudo, mas pronto. Depois, o que é que eu tenho aqui em baixo? Então eu tenho aqui em baixo depois as permissões que eu estou a dar e que eu vou dar a este utilizador. Eu posso dar todas as permissões que eu quiser. No caso aqui nós estamos a dar apenas as permissões de select, para ele poder fazer consultas, para introduzir os dados e para até mesmo atualizar esses dados. Então eu, ao fazer isto,
eu literalmente estou a conceder a este utilizador essas permissões de ele fazer essa manipulação da base de dados, ok? E agora vamos fazer a mesma coisa aqui para o outro consultor. E depois vocês vão perceber aqui a diferença. Ctrl Enter, pois ele está-me aqui a dar. Vamos colocar assim, analista. Vamos colocar analista, só para ser diferente, ok? Eu tinha estado a fazer simulação antes de fazer este vídeo e por isso é que provavelmente ele está-me a dar aqui este erro. E também já fiz estas explicações noutras aulas, portanto. Pronto, ok. Eu tenho aqui estes dois utilizadores. Agora vamos ver como é que funciona a visibilidade de cada um deles. Lógico que aqui eu estou a conceder o acesso a todas as tabelas. Eu aqui estou a dizer que ele vai poder aceder a esta base de dados e ao colocar aqui o asterisco eu estou a dizer que ele vai poder aceder a todas as tabelas desta base de dados. No entanto, eu posso restringir isso. Eu posso chegar aqui e dizer que eu quero que ele tenha apenas acesso à tabela de clientes. Agora já não consigo, teria de fazer o revoke, que é para tirar-lhe essas permissões. Mas se eu fizesse isto, ele apenas teria acesso à tabela de clientes da loja online. Aliás, vamos fazer aqui uma coisa. Vamos fazer aqui revoke. Ok. From. Ok. Pois exato, é porque aqui tem de ser assim aqui. Pronto. Eu fiz revoke, vamos só voltar aqui atrás. Só para vocês verem. Revoke é um comando que é para literalmente tirar as permissões, ok? Então vamos ver o que é que acontece aqui de diferença para vocês perceberem. O utilizador está criado. Então vamos criar aqui a ligação com o do utilizador. O utilizador, portanto, chamava-se administrador. Ok? E a senha era 1, 2, 3, 4, 5, acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, se não me engano. Pronto. Ligação bem sucedida. Ok? Espera, eu enganei-me. Esqueci de dar o nome à ligação. Então vamos colocar aqui admin connection. Depois a gente apaga isto. Ok? Ok. E pronto. Está aqui, admin connection. Se eu carregar aqui 2 vezes, ele estava a dar aqui algum... Reparem, ele não tem cá nada. Ok? Ele não tem aqui nada porque efetivamente eu não lhe dei permissões nenhumas ainda. Então bora lá, vamos dar aqui permissões, Ctrl Enter. Isto provavelmente não vai funcionar de imediato porque eu não... Pronto, por acaso já funcionou. Às vezes pode não funcionar porque vocês podem não ter ativo estas atualizações automáticas do state e por aí fora. Mas como eu já tenho isso pré-configurado de forma nativa, quer dizer, não é de forma nativa, fui eu que ativei isso, portanto ele atualiza automaticamente para aqui. Caso não tivesse atualizado, vocês tinham de vir aqui, fechar a conexão e voltar a abri-la para aquele coisa. Pronto. Então agora vocês conseguem ver, ok, ele agora só tem acesso à tabela de clientes. Porquê? Porque eu defini que eu só queria que ele tivesse acesso à tabela de clientes. Se eu voltar aqui atrás e fizer revoke to, neste caso troco por from, mais uma vez, se eu vier aqui e fizer refresh, ele perdeu acesso à base de dados outra vez. E agora vou então fazer aqui o contrário que eu tinha há bocadinho, só para deixar aqui o exemplo. Vou fazer a todos e agora quando eu concedo isto novamente, ele agora aqui já vai ter acesso a todas as tabelas da nossa base de dados. Estão a ver? Basicamente isto faz o grant e o revoke. Ok, continuando aqui. Portanto, nós criamos estes dois utilizadores para podermos fazer esta manipulação, para que um consiga, por exemplo, fazer select, insert, update, e para que o outro só consiga fazer select a toda a tabela. Portanto, este aqui só vai poder fazer uma consulta. E eu ainda posso fazer aqui uma outra coisa. Mas o que, Bruno? O que é que tu poderias fazer aqui? Porque aquilo que nós vamos fazer a seguir é criar uma view. Como assim, Bruno? Criar uma view? Uma view, ela meio que resume uma consulta, ok? O que é que nós vamos ter aqui em baixo? O que é isto que está aqui para vocês? Esta view, ela basicamente é uma consulta que nós fazemos guardada. Se eu quiser fazer uma consulta convencional, eu utilizo select all from clientes e eu vou ter acesso a todas as colunas da tabela de clientes, ok? Só que a partir do momento em que eu fecho isto aqui em baixo, isto não está guardado em lado nenhum. Portanto, eu para voltar a aceder a isto, tenho de voltar a fazer isto. Mas Bruno, então quer dizer que com o select tu não precisas voltar a fazer isto? Então, tecnicamente, com o select não, com o view, tecnicamente não. Porquê? Porque uma view, ela permite que vocês guardem consultas que são mais complexas, e aqui no caso desta consulta, o que é que vocês têm aqui? No caso desta view, o que é que vocês têm? Vocês têm uma consulta com joins. O que é que são joins, Bruno? De repente estamos aqui a falar, calma malta, calma.
Isto é apenas um vídeo elucidativo. Os joins, eles são formas que vocês têm aqui de misturar numa consulta dados de tabelas diferentes, desde que as tabelas se relacionem. Então o que é que eu tenho aqui? Eu estou a pedir que ele me vá, esqueçam esta parte aqui de cima, ok? Eu estou a pedir que ele me vá à tabela de encomendas, selecione a coluna do ID e que me apresente nesta consulta essa coluna como encomenda ID. Depois eu quero que ele vá à tabela de clientes. Mas como é que tu sabes que o C é de clientes? Malta, fui eu construir o código. Eu sei quais foram os acrónimos que eu coloquei aqui, o alias que eu coloquei aqui, ok? E até porque isso está configurado depois aqui mais abaixo, como vocês podem ver. Então eu tenho aqui o C, que é referente à tabela de clientes, e eu quero que ele vá buscar a coluna nome. Depois do E, eu quero que ele vá buscar a coluna data, e depois eu tenho aqui aquilo que nós chamamos de função agregada. Bruno, o que é uma função agregada? Basicamente uma função agregada, nós temos algumas aqui dentro do MySQL, temos o sum, o AVG, que é o average, temos o max, o min, temos tantas agora que... Temos algumas agora, não me lembro assim todas de cabeça, até porque já é tarde. Como vocês podem ver aqui em baixo, já é 00:41 quando eu estou aqui a gravar este vídeo, aqui em baixo assim, ali em baixo no relógio, vocês conseguem ver 00:41, que é quando eu estou a gravar este vídeo para vocês. Portanto, ou seja, nós temos algumas consultas agregadas, funções agregadas que nos permitem fazer alguns cálculos e coisas assim do género aqui dentro. Okay? Temos o average, temos o sum, o max, o min, temos o count, que é para contar, por exemplo, enfim. Então, basicamente o que é que eu estou a fazer aqui? Eu vou pedir que ele me faça literalmente pegue no preço do produto e que me multiplique pela quantidade do próprio produto da tabela de detalhes de encomenda. E por isso aqui o P, que é da tabela de produto, com o preço do produto, vezes a quantidade que foi introduzida na tabela de detalhes do cliente. E eu quero que esta coluna, porque isto vai-me retornar um valor para uma coluna, me seja apresentada como total. Então depois o que é que eu começo a fazer? Eu começo então a fazer aqui referências, eu começo aqui a dizer exatamente como é que as coisas são, de onde é que elas vêm. Então eu quero que tudo isto seja com base na tabela de encomendas. Mas como assim, Bruno? Porquê na tabela de encomendas? Meus queridos, vocês se lembram do esboço? Qual é que era a única tabela que literalmente tinha tudo relacionado? Era exatamente a tabela de encomendas que tinha produtos, clientes e detalhes de encomenda relacionado. Lembram-se disto? Então, ou seja, isto quer dizer que eu estou a ir buscar a tabela de encomendas todas estas informações. Porquê? Porque é ela que está relacionada com todos os outros. É através dela que eu posso ir buscar os dados a todas as outras tabelas. Então, a partir daí, o que é que eu faço? Join da tabela de clientes e que eu quero que seja apresentada com uma tabela com o nome C, e eu quero que ele vá fazer a junção entre a tabela de clientes e a tabela de encomendas, relacionando o ID do cliente. Olhem agora aqui como é que as coisas acontecem. Depois aqui eu quero exatamente a mesma coisa na tabela de detalhes de encomenda, que eu quero que seja representada aqui dentro desta consulta como D, onde eu quero que ele vá à tabela de encomendas buscar o ID da encomenda e à tabela de detalhes de encomenda buscar a encomenda ID, ok? E a mesma coisa depois na tabela de produtos, que eu quero que seja representada aqui dentro desta consulta como o P. E depois então ele vai à tabela de detalhes de encomendas buscar a referência do produto ID e à tabela de produtos buscar o ID. E no fim eu quero que ele me agrupe tudo por IDs. Que é porque eu vou ter vários IDs aqui, então para ele conseguir agrupar tudo, ele agrupa-me por IDs. Ok? Portanto, basicamente o que é que faz esta view aqui? Esta view, ela vai pegar no nome do cliente, na data de encomenda e o total gasto, e vai-me apresentar isso com os valores, com os dados reais, com o nome das coisas, em vez de ser apenas números e por aí fora, porque seriam os IDs e essas coisas todas. E isto, a partir do momento em que eu crio, como eu estou a mandar isto para dentro de uma view, esta consulta vai ser guardada como se fosse uma tabela, mas na verdade ela nunca chega a ser uma tabela. Ok, ele estava a dar aqui um erro, porque ele diz que não conhece a tabela data. Porque não é data, desculpem. Eu alterei aqui depois com vocês por causa do erro. É data e encomenda na tabela de encomendas, portanto eu tenho que vir aqui, porque eu fiquei com receio que desse erro, então eu tenho de alterar isto aqui, portanto Ctrl Enter, e pronto, agora foi criada. Se eu vir aqui deste lado, olha aqui, já tenho aqui uma view. Quero ver o que acontece agora se eu carregar lá direito do rato e fizer Select Rows. Olhem aqui ela a retornar. Não está a retornar nada, porque também não tem lá nada, porque nós não introduzimos coisas na tabela de encomendas, ok? Por isso é que não tem lá nada, ok? Só por isso. Eu esqueci-me desse pormenor de introduzir dados dentro da tabela de encomendas, mas também não o vou fazer agora. Até porque isto é para fins pedagógicos, malta. É só para vocês entenderem como é que tudo funciona na lógica, como é que vocês conseguem construir, e até porque aqui eu não vou precisar de introduzir já nenhuma encomenda, porque até não tenho, embora isso seja fictício, ok? Pronto.
Posto isto, o que é que nós temos a seguir? Nós a seguir temos aqui uma coisa, porque isto agora basicamente eu, se quiser consultar esta view, já agora desculpe aqui o voltar atrás, eu só preciso fazer select e vou fazer então all from e puxo então o nome da view. E a partir do momento em que eu faço isto, eu posso aceder sempre àquela view. Só que agora vocês vão dizer, mas Bruno, para que é que então eu faço isto e podia ter feito o outro há bocado? A fazer o select all from clientes. Sim, mas vocês aí não conseguiam ter acesso a todas as informações. Okay? Vocês aí não conseguiam ter acesso a toda esta junção de coisas. E depois tem aqui uma outra vantagem. É que vocês podem fazer com que os utilizadores apenas acedam ao resumo de encomendas. Ponto. Eles não conseguem aceder a mais nada, a não ser à nossa view de resumo de encomendas e fazer relatórios a partir daí. Isso é excelente para controle, integridade dos dados e, acima de tudo, segurança, ok? Pronto, agora neste sentido, há duas outras coisas aqui que eu quero explicar até mesmo para terminar aqui este vídeo, que já vai aqui em 40 minutos, eu disse que não ia ser muito longo. O que acontece? Em vez de nós às vezes estarmos a escrever várias vezes os comandos para fazer novas encomendas, é preferível nós criarmos uma coisa que se chama Stored Procedure. O Stored Procedure é algo que faz isso tudo, de criar novas encomendas e por aí fora, por nós. Basicamente o Stored Procedure é como se fosse uma função que guarda a lógica reutilizável. Ele cria a encomenda completa, calcula o total, registra a encomenda, os produtos e o pagamento. E no fim, depois eu tenho então aqui uma coisa que é o Last Insert ID, que ele vai sempre devolver o último ID da linha inserida, que neste caso aqui vai ser na linha inserida em encomendas, exatamente para eu poder ter acesso a esse registro e ele armazenar sempre a seguir. Ok? Então, só resumidamente aqui, tenho aqui a criação de duas variáveis, que é para eu poder, desculpem, aqui em cima, a criação de três parâmetros que esta Stored Procedure vai ter de receber. Mais uma vez, Create Procedure, nova encomenda e por aí fora. Temos aqui então o valor, os três parâmetros que ela vai ter de receber obrigatoriamente: o cliente ID, o produto ID e a quantidade desse produto que foi encomendada. Depois eu tenho aqui a declaração do preço do produto e a declaração, que é uma variável, do total. E porquê é que isto serve? Que é exatamente para eu fazer depois este cálculo que eu mando aqui, e depois de fazer este cálculo eu mando então o valor para dentro das encomendas, ok? Onde ele vai então fazer a captura com base no último ID da última encomenda inserida antes desta. Faço depois a mesma coisa para a tabela de detalhes de encomenda. Mais uma vez a lógica é exatamente a mesma, como se eu tivesse introduzido dados numa tabela normal. A mesma coisa para a tabela de pagamentos e está feito. O delimiter é porque nós precisamos utilizar o delimiter porque a meio, como vocês podem ver, eu tenho vários pontos e vírgulas. E se eu não alterar o delimiter, o programa vai parar a meio quando está a criar a procedure, porque ele vai dizer, não estou a perceber o que é isto aqui, porque é que tens aqui vários delimitadores, porque isto é um delimiter. Então eu ao fazer isto aqui estou a dizer que, olha, daqui até à próxima vez que eu definir isto, o delimitador vai ser 2 barras. Portanto, ou seja, se encontrares um ponto e vírgula, ignora, segue o barco até voltares a ter isto zerado. E depois aqui em baixo volto a dizer, olha, daqui para baixo o delimiter volta a ser ponto e vírgula. Estou dando aqui o Ctrl Enter. Ele criou-me então a Stored Procedure, ok? E depois se eu quiser chamar e criar uma nova encomenda, percebem porque é que há bocado eu não criei uma nova encomenda, eu então faço apenas a chamada, ok? Mais uma vez ele está-me a dar aqui erro aqui, ele está-me a dar aqui erro porque eu enganei-me aqui, esqueci-me de trocar o valor aqui na Stored Procedure, deixa-me lá só fazer aqui drop. Aqui não é data, é data de data encomenda, ok? Acho que agora a partida, se eu não me tiver esquecido mais nada, pronto. E agora sim, ele já me introduziu uma nova encomenda. Se eu agora, reparem agora como as coisas são mágicas, se eu agora vier aqui, fizer lá direito o rato e fizer select, vocês agora já têm um registro aqui. Oh yeah! Já tenho aqui um registro muito, muito fixe. Porquê? Porque eu introduzi uma encomenda sem precisar estar a mandar tudo para todos os lados. O que é que eu fiz? Agora reparem o que é que acontece aqui. Na tabela de detalhes de encomenda tem cá uma encomenda introduzida, na tabela de encomendas tem aqui uma encomenda introduzida e na tabela de pagamentos tem aqui um pagamento feito. Literalmente eu fiz isto tudo através desta Stored Procedure. Então basicamente o que é que eu estou aqui a dizer em baixo? Quando eu chamo, porque isto é a forma que eu tenho aqui para chamar a nossa Procedure e poder utilizar para ela executar todas estas instruções, basicamente o que é que eu tenho aqui? Estou a dizer que, olha, nós temos aqui um cliente com o ID 1 que comprou 2 unidades do produto 1. É basicamente o que eu estou a dizer aqui em baixo, ok? Portanto, aqui eu estou a dizer qual é o ID do cliente, aqui estou a dizer o ID do produto e estou a dizer as quantidades que ele comprou. Ok, só que, caramba, isto dá muito trabalho. Dá muito trabalho depois aqui numa coisa que é, eu esqueci-me de uma coisa que é, tenho aqui na tabela de produtos,
tenho os produtos, mas ele não me reduziu a quantidade de produtos aqui no teclado, que foi aquilo que o cliente encomendou, devia estar agora aqui 98. Ok, então nós temos aqui uma coisa para solucionar isto e fazer isto tudo de forma automática, que é um trigger. Uou, como assim, Bruno? O que é um trigger? Bem, como o próprio nome indica, um trigger é um gatilho, ok? É um gatilho que atua com base numa ação que acontece por parte do utilizador, só que faz isto de forma automatizada. Ou seja, aquilo que vocês estão a ver aqui à frente é um trigger que vai reduzir o stock automaticamente quando se insere um produto novo na encomenda, ou seja, uma nova encomenda. Quando se insere uma nova encomenda, ele vai automaticamente reduzir o stock. O stock vai ser atualizado sem eu precisar fazer nada. Então o trigger é como se fosse uma ação automática e neste caso, sempre que eu adicionar um produto à encomenda, o stock é atualizado. Mas como é que ele é atualizado? Simples. Ele basicamente, after insert on detalhe de encomenda, ou seja, depois de introduzir, ele tem apenas duas funcionalidades, ou antes ou depois. O trigger é ativado antes ou depois de ser introduzido o valor, nos detalhes de encomenda, e para cada linha da encomenda que for introduzida, ele vai então fazer este processo de basicamente pegar no stock que está armazenado e atribuir a nova quantidade, tendo em conta o novo ID que está a ser mandado lá para dentro. Okay? Portanto, ele vai pegar no stock, diminuir a quantidade que foi introduzida através dos detalhes de encomenda, atualizando depois para dentro da coluna de stock do produto em questão com base no ID puxado, esse mesmo valor. Ok? Então, se eu agora criar aqui, vamos agora experimentar aqui fazer isto no produto 2 e vamos reduzir-lhe aqui 10 unidades aqui na chamada do Stored Procedures. Se eu fizer então agora aqui Ctrl Enter, ele fez. Bora ver então o que é que aconteceu. Aqui, se eu der refresh, Ctrl Enter, eu já tenho aqui duas encomendas registadas, dois resumos aqui da view. Nos detalhes de encomenda, Ctrl Enter, eu já tenho aqui também dois registros de detalhes de encomenda. Dentro da própria encomenda, eu já tenho duas encomendas feitas com o cliente ID, nós só pusemos um cliente, e que cada encomenda tem um registro diferente, e na data de hoje. E depois aqui nos pagamentos, eu tenho basicamente dois pagamentos feitos, multibanco, e tenho aqui o valor de 100. Porquê? Porque lembram-se quantas unidades é que eu introduzi? 10 unidades. Quanto é que cada produto ali na nossa tabela valia? O produto, acho que foi qual produto que a gente colocou? Foi o 2. Cada produto valia 10 euros, ok? Então quer dizer, e reparem, eu ia deixar isto para o fim, mas acabei de fazer spoilers sem querer. Eu por acaso tinha aqui ao lado, eu ia deixar isto para o fim, mas na explicação acabei por... enfim, cada produto valia então 10 euros, portanto 10 vezes 10, ele vai então fazer a conta dos 100 aqui no pagamento, do valor, e no caso aqui se eu atualizar, agora já vejo o estoque aqui com menos 100 unidades, porque tinha 200 unidades, meus queridos, ok? Então, para resumir isto aqui que vocês viram, imaginem que isto é como se fosse tipo uma base de dados real. O cliente faz uma compra online, o sistema chama a procedure de novas encomendas, ok? O trigger baixa o estoque e depois no fim a view mostra o resumo, ok? E o gestor depois vai ver tudo isto, o consultor vê apenas as consultas e pronto, construímos assim um sistema de base de dados completo com tudo o que vocês precisam para conseguir utilizar num projeto real, ok? Nós falamos aqui de planeamento, de estrutura de permissões, stored procedures, triggers, views, ok? E depois podíamos ver muitas outras coisas, mas isso foi apenas o apanhado. Peço desculpa ter ficado um vídeo tão longo. Já estou aqui com a garganta seca a falar há tanto tempo, sem sequer beber água, porque eu esqueci de ir buscar água, meus queridos. Portanto, o que vocês podem fazer desse lado para valorizar aqui o trabalho deste vosso querido amigo é literalmente dar o gosto neste vídeo, compartilhar com quem vocês acham que efetivamente pode gostar deste tipo de conteúdo e pode ver nisto uma mais-valia, meus queridos. Portanto, façam isso por mim. Deixem o gosto, compartilhem, não esqueçam de subscrever o canal acima de tudo, ok? E fiquem atentos àquilo que eu vou trazer aqui para vocês, especialmente para aqueles que gostam do conteúdo que eu faço e também para os meus alunos que pedem que eu faça este tipo de vídeos explicativos e tudo mais para poderem aprender melhor, ok, meus queridos? Muito obrigado por tudo, até à próxima, um beijo e um queijo, tchau!